de não conseguir cumprir a minha promessa da gente poder aquilo que eu prometi domingo. Disse que ia começar uma série nova de estudos, e aqueles que queriam aprender a falar, a pregar e tal, nós estaríamos aqui ministrando. No caso, seria mesmo uma questão de aula mesmo, né? Aula mesmo. Então, eu trouxe aí, né? Preparei, e gostaria de ter feito mais, né? Mas eu corri muito ontem, hoje, algumas questões médicas e tal, e saí de Guarulhos, eram 6:30 da tarde para chegar aqui agora, né? Então a gente deu uma corrida muito grande hoje, mas glória a Deus que as coisas estão caminhando, estão tudo fluindo para a glória dele. Primeiro, querido, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 30 ao 31. Talvez você pode estranhar algumas coisas que, na verdade, não vai ser uma pregação, né? É um estudo. É um estudo. Então, se você trouxer, como a Vivi sempre traz caderno, caneta, isso é muito bom. Então, eu aconselho você, nas próximas quartas-feiras, né, que você possa, né, sendo do seu interesse de aprender a falar a palavra de Deus. Por isso que colocamos esse tema aqui, né, comunicando a verdade. O que nós, como cristãos, nós fazemos? Atos capítulo 8, o verso 30 ao 31. Tem uma passagem, né, bem interessante, de Filipe e o eunuco, né, aquele eunuco que está passando no seu carro, na sua carruagem, né, e ele está lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe, ele é arrebatado de um lugar ao outro, indo até aquela beira daquela estrada, e aí ele se aproxima daquele eunuco e pergunta para ele, né, que é o tema, né? Entendes tu que lês? É uma pergunta, né? E ele responde: como poderei entender se alguém não me ensinar? Inclusive isso é o tema de um livro. Tem um autor, não recordo o nome dele agora. Ele escreveu um livro chamado Entendes o que lês? Justamente para poder explanar e explicar muitas coisas em relação à palavra de Deus, né? Quando nós pensamos em comunicar a verdade, tenho certeza de que vocês aqui já ouviram uma frase, alguém dizer: cada um entende a Bíblia do teu jeito, cada um interpreta a Bíblia da maneira como quer. E eu penso que se esta afirmação ela for correta, o cristianismo então ele perde o seu sentido. Não há razão de ser cristão se termos um livro que cada um entende do jeito que quer, né? A Bíblia tem uma mensagem para nós. Obrigado, querido. E esta mensagem, querido, né, é uma mensagem de verdade, ou da verdade. Jesus ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Certa vez para um grupo de religiosos ele diz assim, né, que eles deveriam buscar mais ler o texto sagrado, porque o texto sagrado é que testificava dele. E nós precisamos ter a Bíblia desta maneira para nós, né? Se a palavra de Deus é qualquer livro e cada um entende a Bíblia e interpreta da sua maneira, né, a Bíblia então não pode ser o nosso guia, ela não pode nos conduzir, ela não pode nos guiar, né? Então por isso que nós estamos aqui falando algo de comunicação da verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade para nós. E para interpretarmos a Bíblia corretamente, algumas coisas se faz necessário. Além da orientação do Espírito Santo, querido, nós também precisamos estudar. Há algumas matérias, eu disse, a matéria que nós chamamos de homilética. Homilética significa a arte da pregação. Depois nós vamos trabalhar a questão da etimologia. Mas a homilética, ela é o final, ou podemos dizer, o resultado de algumas coisas que vêm antes.
que é a hermenêutica, que é a forma da interpretação bíblica. Acompanhado anteriormente, que obviamente nós não vamos, isso aqui não é um curso de teologia, de algo chamado exegese. Exegese é aquilo que você busca nos textos originais para saber o que está por trás do texto. Então, por exemplo, o teu pastor, quando ele vai pregar aqui, vocês já viram que o meu estilo de pregação é expositivo. Então, se eu vou pregar para vocês e vou pregar sobre Novo Testamento, antes de eu procurar fazer o meu esboço, eu dou uma olhada no texto bíblico em grego. E ali eu vou estudar o que aquele texto está acontecendo. Depois nós vamos para o contexto histórico, o contexto geográfico, para entender a ideia do texto. Porque a pregação, ela é uma aplicação daquilo que o texto bíblico nos apresenta. Porque se Jesus, ele é judeu, por exemplo, existem muitas coisas que Jesus, que está escrito nos evangelhos, que nós, povo ocidental, pode não fazer sentido. Agora, quando nós observamos o porquê que ele está dizendo, como ele está dizendo, e nós trazermos isso para nós e fazemos uma aplicação, aí é legal. Então, estudar a Bíblia, querido, por isso que arrepia-me quando você liga a internet e tem lá uns The King de não sei o que, The King de Off, The Power, entendeu? É muito perigoso isso. E infelizmente é o que mais enche igreja. Está muito alto? Quem está com o brinquedinho, regular o eco aqui. Regular o eco aqui, por favor. Parece que está dando uma caixa d'água. É que aqui eu não tenho retorno, então eu não consigo, não dá para eu saber. Mas a pregação, ela é algo salutar, é algo que nós devemos ter o desejo como cristão, de falar. Pastor, você vai dar aula então? Puxa vida, você quer que a gente seja pregador? Eu quero que você saiba falar do Evangelho de Jesus. É importante você saber falar do Evangelho de Jesus. É importante você saber dizer que Cristo é o teu Salvador. E por que Ele é o teu Salvador? E entender o que o Isaías está falando, inclusive a respeito disso. Quando nós falamos aí, deixa eu mudar aqui, olha lá. Definição. Eu disse homilética, que é a arte de pregar sermões. Tá? Só que é o seguinte, o que é um sermão? O sermão é o quê? É uma pregação. Ele é um discurso moralizador, norteador. O sermão, ele precisa ser falado com o objetivo de quê? De convencer. Ele tem o objetivo que de convencer alguém a algo. Só que quem prepara um sermão, ele sabe que isso não faz parte da sua oratória. Porque a oratória, ela também é algo relacionado à forma que você faz o sermão. A oratória é uma das características que se tem na área da comunicação. Então, e a pregação é o quê? É o meio que Deus usou, que Deus usa para divulgar o quê? A sua mensagem. Tá? E comunicar é o quê? Transmitir esta mensagem. Transmitir esta informação. De forma organizada. A pregação, ela precisa ter uma ordem. A pregação, ela precisa, o anunciar o Evangelho, ela precisa ter uma sistematização, por conexão ou relação única. Quer dizer, comunicar é pôr em conexão, ou pôr em comum, é o significado aí do nosso dicionário de língua portuguesa em relação à questão de pregação. Nós lemos esse texto, entendes o que lês, baseado naquele encontro de Filipe e Eunuco, mas tem alguns outros textos também que a gente pode observar sobre pregação e ensino da Bíblia. Tá? Pregação e ensino na Bíblia. Então nós temos aí um texto de 2 Pedro. 2 Pedro 2,5 que diz assim, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça,
e mais 7 pessoas. Então, pregar a palavra de Deus é sermos o quê? Um pregador de justiça. Nós apresentamos a justiça. Nós não somos a justiça, nós não temos a justiça. Nós somos justificados, e porque somos justificados, nós pregamos aí a justiça. Mateus 3:1 vai dizer o quê? Que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ok? Agora, tem outros versículos mais aí que nós poderíamos pegar, olha lá, tem aí vários aí, né? Quando Jesus começou a pregar e a dizer arrependei-vos, Mateus 4:7, percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, Mateus 4:26. Então, querido, a pregação ou o anúncio do evangelho, ele é algo que tem que fazer parte da vida da igreja, da vida daquele que serve a Deus. Quando nós falamos em pregar, né, nós estamos falando em anunciar. E por que interessou-me trazer esse texto para nós aqui da igreja? Né? É porque há muitas pessoas que às vezes, né, tenho encontrado com pessoas, e talvez seja o caso de algumas pessoas da nossa igreja mesmo, que tem muito tempo de cristão, mas ainda falam, mas eu não sei evangelizar. Eu não sei falar de Jesus. Porém, tudo começa por um livro. E que livro é esse? A Bíblia. A Bíblia. Tem pessoas que falam assim, mas pastor, eu não gosto de ler. Além de entender, compreender e ensinar que a Bíblia, que leitura é um hábito, eu ouso afirmar que todo crente deve ter o desejo de ler, deve gostar de ler. Se para nós conhecermos o Evangelho, para nós conhecermos o projeto de salvação, primeiro nós ouvimos. O Espírito Santo, ele então vem e nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus, da implantação do juízo de Deus sobre o pecador. Nós nos arrependemos, nós nos convertemos. Só que para termos ali uma vida agora de conduta, para podermos seguir na nossa caminhada agora com Jesus, nós precisamos aprender. E a Bíblia é esse livro que nos ensina. E aí para isso nós precisamos ler Bíblia. Já é de conhecimento de vocês que um dos treinamentos das pessoas que eu trabalhei durante cerca de 10 anos foi a igreja coreana aqui no Brasil. E o coreano, ele tem uma coisa muito interessante. O coreano, a leitura da Bíblia para ele é uma missão. Eles vão discipulando, criando os seus filhos, e para cada ano, para cada dia, ano de vida que se tem que ter lido a Bíblia uma vez. Então uma pessoa de 70 anos, um coreano de 70 anos, eu conheci números, ele já leu a Bíblia de 70 a 80 vezes. Conheci um pastor muito legal. Ele estava aqui no Brasil já há mais de 30 anos, mas ele não conseguia falar o português. Ele tinha 86 anos. E ele havia lido a Bíblia cerca de 120 vezes. E quando nós íamos conversar no acampamento e tal, ele só levava a Bíblia e deixava a Bíblia fechada. Ele falava tudo memorizado. Ele falava o versículo e ensinando-nos, né? Já falecido. Quem já teve o privilégio, já conheceu o coreano aqui, coreano é interessante. Você olha para ele e fala, eu tenho 70 anos, você acha que ele tem 40. É muito interessante. Muito interessante. Eles falam só que a gente come muito. Eles comem mais regrado. E eu brincava com eles e falava assim, a gente come muito, só que a gente vai na mesma uma vez só. Vocês vão 2, 3 vezes. Então a diferença só. E eu brincava muito com eles em relação a isso. Mas queridos, nós precisamos então entender a respeito de algo que é falar da palavra de Deus. Há um texto que eu quero ler com vocês aqui, que é o texto esse aqui, tá? É um ensino de Paulo a um jovem, Timóteo. Timóteo não era pastor ainda.
Timóteo vai ser pastor em Éfeso mais à frente. Mas Paulo estava ensinando. E olha o que ele diz para ele, ó: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Se precisar repreender, repreende, com amor. O texto grego lá não está dizendo de repreender, chamar atenção, de expor, de envergonhar. Não é isso, gente. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de repreensão, a Bíblia fala de repreensão em amor. Porque a repreensão em amor faz com que a pessoa, ela saiba do seu erro e ela se arrepende e quer ficar junto. A repreensão em amor é aquela que ela não vai embora, ela fica. Porque o amor segura. Não é exposição, não é envergonhar, não é nada disso. E ele diz o quê? Né? Afora de tempo, repreenda, corrija. Não é dar sabão, não é dar lição de moral. Falei isso quando estava falando a respeito de Paulo em Romanos. Exorte com toda a paciência e doutrina. A paciência é a paciência mesmo, tá? É perseverança. Porque tem uns crentes que a gente tem que ter bastante paciência, né Everton? E aí ele diz o quê? Paciência e doutrina. Doutrina. Palavra. Ensino. Agora, como que eu vou ensinar alguém se eu não sei? Você não ensina. É por isso que Jesus fala assim: pode um cego guiar outro cego? Não. O que vai acontecer com eles? Ambos cairão no abismo. E é interessante que ali é para a gente poder entender o que Jesus está dizendo, porque um cego não vai guiar outro cego, isso não acontece, ok? Ali, a questão ali é espiritual. É por isso que Jesus, na nossa tradução foi traduzido bem bacana, que está dizendo lá, olha, um cego não pode guiar outro cego, porque se isso acontecer, eles vão andar, ambos cairão num abismo. Todas as vezes que a Bíblia fala em relação ao abismo, abismo significa uma questão de separação de Deus. Ali é a questão do desconhecimento a respeito das Escrituras, desconhecimento a respeito de Jesus, desconhecimento em relação à doutrina. Isso aqui não é apenas um ensino sobre estudo, mas é doutrina. Porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Ok? Como eu disse no início do nosso slide sobre a homilética. Mas para nós chegarmos à parte da pregação, nós precisamos passar pela área da interpretação. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso para vocês. Por quê? Porque a interpretação, ela é algo muito importante para nós, que pregamos, que ensinamos, que falamos, porque tudo isso nos leva para algo importante, que é a nossa comunicação. E a comunicação, ela tem aí alguns elementos. Então, elementos é o emissor, aquele que está falando, tá? Para chegar até o seu receptor, ela tem algumas coisas que precisam ser bem intercaladas. Então, tem o canal, a via de comunicação, tem o tipo de mensagem que está sendo falada, tá? Esse emissor está falando algo referente a alguma coisa, e isso na comunicação, ela é como um código. Então, para nós estamos falando de pregação para nós é a Bíblia. A Bíblia seria esse código geral. Mas para isso nós precisamos o quê? De interpretação. A interpretação é aquele nome que eu falei para vocês, né? Mas não se apegue ao nome. São nomes, obviamente, técnicos. Hermenêutica. Quem estuda direito, por exemplo, ele estuda hermenêutica também. Todo bom advogado, ele é muito bom na hermenêutica do direito. Por quê? Porque como que ele vai interpretar os textos dos juízes, né? Todos aqueles textos técnicos, né? Lembro que numa fase da minha vida eu queria ser oficial de justiça, sempre querendo ser alguma coisa que Deus não queria que eu fosse.
E lembro-me que eu fiz um curso numa escola muito boa em São Paulo. Eu fiquei 8 meses estudando tudo sobre lei, sobre direito, para ser um oficial de justiça, né? E lembro-me que tinha um professor muito bom. E uma das coisas que ele falava sobre a questão da interpretação, ele falava sobre as brechas da lei para uma aplicação de uma boa interpretação. Então, por mais que a pessoa possa falar alguma coisa dentro do campo do direito, existiam brechas que hermeneuticamente, a gente chama isso de ponte hermenêutica. Você pode fazer uma ponte hermenêutica sobre ela, que isso dá uma nova interpretação. Direito. Só que nós estamos falando de uma hermenêutica também. Mas aí também, quando você estuda hermenêutica, tem a hermenêutica sacra, que é a que nós estudamos. E na hermenêutica sacra, se a gente avançar depois um pouco, que eu acho que não vai dar para hoje, né? Nós vamos falar sobre o nosso, a nossa contemporaneização hoje, nossa pós-modernidade, que infelizmente, assim como existem as brechas no direito, muitos pseudos intérpretes da lei têm buscado brechas para beneficiar-se a si mesmo dentro do texto sagrado. A Bíblia não nos dá brecha. O que a Bíblia fala, ela é real. É por isso que a interpretação do texto, ela precisa ser uma interpretação muito bem apurada. Tem pessoas que falam assim, não, mas pregar é fácil. Depois que você estudar aí um pouco hermenêutica, você vai ver que requer muitas horas de estudo. Talvez você pode pensar aí, pastor, quanto tempo eu demoro, que nem o senhor demora, quanto tempo para fazer uma pregação para vir pregar no domingo? No mínimo 8 horas. Creia você ou não. No mínimo 8 horas. São inúmeros esboços que vão nascendo, debaixo de uma oração, debaixo de oração, porque quem conhece a necessidade da igreja é quem? É o Senhor. Nós conhecemos pouco, porque nós conhecemos muitas vezes aquilo que nos é visível, aquilo que nos é comunicado, aquilo que nos é apresentado. Mas o Senhor, que a tudo conhece, tudo vê, tudo prescruta, Ele sabe qual é a necessidade da nossa alma. Então, a pregação, ela passa por esse crivo, que é um dos crivos importantes. Tem um autor muito bom, chamado Henry Winkler, já falei dele em algumas pregações minhas. Ele diz o seguinte a respeito da hermenêutica. Ele fala que ela é necessária por causa das lacunas históricas, lacunas culturais, linguísticas e até mesmo filosóficas que obstruem a compreensão exata do texto. É interessante que essa explanação do Winkler tem muito a ver com o que Paulo falava. Paulo é um mestre, né? Depois de Jesus, né? Lá em Atos, Paulo chega num local e ele começa a ver ali, né, muitos altares a vários deuses, né? E de repente ele olha, está lá escrito: ao Deus desconhecido. Olha que coisa interessante. Mas era ao Deus desconhecido do povo idólatra que estava ali, não de Paulo. E Paulo faz uso do quê? Paulo faz uma ponte hermenêutica em relação à história, porque ele começa a falar de Moisés. Ele começa a falar de toda a tradição até chegar naquele grupo, naquele pessoal em Israel. E aí ele começa a falar: olha, eu vim falar para vocês desse Deus desconhecido aqui, que vocês não conhecem, mas já existe, já tem um tempão já. Paulo aproveitava muito essas lacunas históricas, né? E quando nós falamos, né, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, mas algumas questões, algumas partes ali de Daniel, de Neemias, de Esdras, foram escritos em aramaico. Né? Se tiver alguém aqui que vai entrar para fazer teologia um dia, vai fazer teologia, é muito bom.
Você vai ter que, pelo menos eu no meu tempo de faculdade, eu estudei tanto hebraico quanto aramaico. Foram 1 ano e meio de grego, 1 ano e meio de hebraico e 6 meses de aramaico. Que é muito parecido com o grego. Parecido, não é igual. Tá? E isso tem, por que chama hermenêutica, né? Então por quê? Porque tem um termo chamado hermeneu. E dizem que o primeiro que empregou essa palavra, hermenêutique, né, como um termo técnico, foi Platão, o filósofo, né? Essa palavra, ela tem origem na mitologia grega, está relacionada a Hermes, um deus grego que servia como mensageiro dos outros deuses, né, interpretando as mensagens para os seus destinatários. Então passou-se a usar esse termo por conta disso. Então hermenêutica significa propriamente a arte de interpretar. Agora, para nós, a hermenêutica sacra, ela tem o quê? Ela tem um propósito muito importante, tá? Partindo do pressuposto que nós estamos vendo ali. É interessante que ali você vê que tem o emissor. Ele está fazendo uso do canal que ele tem, né, como mensageiro, para que o assunto chegue até o receptor. E tem uma questão ali que eu acho muito interessante. Não sei se você viu escrito em pretinho lá, ó. O que é? Ruído. Ruído, né? Uma boa interpretação, ela tem que ser feita de modo que, né, a não ser que o receptor esteja com problema. É que nem um rádio de carro, né? Hoje não tem mais, hoje é tudo digital, os carros, né, e tal, né? Mas eu sou do tempo que o rádio ficava assim, era uma linha, né? Eu tenho uns rádios antigos que funcionam ainda na minha biblioteca, que é válvula, né? E quando não pega a estação certa, o que acontece? Fica chiando, igual o Marcelo imitou ali, ó. Fica chiando, né? Isso são ruídos. E o ruído, o que ele faz? Ele atrapalha a recepção da mensagem. Então é por isso que, quando nós falamos de uma mensagem, de uma pregação muito bem elaborada, ela precisa ser uma mensagem sem ruído do emissor. Agora tem a questão do receptor. Mas aí o receptor é outra questão, aí é com ele e o interesse que ele tem o interesse que ele tem na mensagem que está recebendo. Mas qual é o propósito então de nós trabalharmos em cima de um texto bíblico e termos essa interpretação para podermos então fazer a aplicação dele na nossa vida cotidiana, né? É eliminar margem de erros, né? A hermenêutica, ela tem como propósito interpretar produções literárias do passado, indicar um meio pelo qual possam ser removidas as diferenças ou distância entre um autor e seus leitores. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: eu leio a Bíblia e não entendo. Aí existem duas questões. Você não entende porque você não quer entender, ou você não tem interesse de aprofundar mais? Porque nós precisamos. É por isso que, quando nós estudamos, né, quando eu dava aula no seminário, eu sempre instruí os alunos a terem o seguinte: hoje nós temos uma facilidade de ter Bíblia, irmãos, seja ela física ou seja ela digital. Você baixa uma Bíblia no teu celular e você tem a possibilidade dela ser NVI, Almeida corrigida, Almeida atualizada, Nova Almeida, nova versão, né, NVT, né? Entendeu? Nova versão transformadora, Nova Almeida, a mensagem que aí é uma Bíblia parafraseada, né? A NTLH, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Exatamente, você quer ler no inglês, no francês, no japonês. Então hoje, querido, nós vivemos um tempo onde não há o quê? Desculpas. Mas a Bíblia que eu tenho, pastor, ela está um pouco complicada. Aí você vai ver a Bíblia qual que é. É uma King James New Version Edition, versão do Rei Tiago, lá de 1881, que é a versão original, saiu em 1881. Muito bem.
Mas você tem a opção de ter uma linguagem de hoje. Lembro-me que quando a versão na linguagem de hoje, ela estava, era só o Novo Testamento. O Novo Testamento da linguagem de hoje, por exemplo, ele foi lançado em 1976. A igreja evangélica em São Paulo, no geral, ela não aceitou. Aí o que aconteceu? Os católicos gostaram muito da versão na linguagem de hoje. Inclusive, um bispo, eu não lembro o nome dele agora, ele endossou então, né? E colocou o selo da CNBB no Novo Testamento. E esse testamento, no decorrer do final da década de 70, início da década de 80, era usado mais por quem? Por católicos. Aí os cristãos, no início, ali mais ou menos entre 84, 85, eles começaram a se interessar por essa tradução, por quê? Porque alguns pastores, Dr. Werner Keschel, Batista, pastor Batista, foi pastor da primeira igreja batista aqui, inclusive. O grande professor era Adeão aqui da Faculdade Batista, aqui de São Paulo, né? Eu não era nem crente ainda, não era nem convertido, e ele já estava traduzindo, fazendo a tradução da Bíblia completa na linguagem de hoje, chamada, em 1988, lançada como BLH, uma Bíblia dessa grossura aqui. Eu estava em 18 de maio de 1988, eu estava no lançamento da Bíblia na linguagem de hoje. Eu não conhecia nem a Patrícia ainda, que eu conheci a Patrícia no dia 3 de julho do mesmo ano. Aí você vê e fala, pastor, você está meio velho, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E lembro-me que trabalhava na área do faturamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Estava um dia sentado à minha mesa, Dr. Werner Kesch começou a fazer uns esboços em cima da minha mesa, que eu tenho guardado com muito carinho até hoje. E ele falou assim, Claudemir, você sabe como que deveria ser, ou como deve ser, a comunicação da palavra de Deus com a pessoa? Falei, não. Novo convertido? Não sabia disso. Ele falou, como uma mãe conversando com o seu filho. Aquilo me tocou muito. Me tocou, inclusive hoje, como pregador, eu sei que o que eu não devo fazer é complicar a comunicação do Evangelho, porque eu ainda continuo nessa mesma pegada de que a palavra de Deus, para a compreensão do teu coração, ela precisa ser como de uma mãe conversando com o filho. Então isso é muito legal. Então, quando nós pensamos que é uma tradução um pouco mais complexa, nós devemos fazer o quê? Vamos pegar uma tradução um pouco mais compreensível. Eu já fiz análise na linguagem de hoje, eu já fiz análise e sou inclusive muito... eu tenho uma queda muito grande pela linguagem de hoje. Gosto da NVI, inclusive já fiz algumas anotações, já mandei para eles uma vez de algumas coisas que... algumas questões interpretativas dava margem, né? Tem algumas coisas dela que eu gosto muito dela, mas tem algumas coisas que precisa tomar um cuidado, né? Aí nós temos uma Bíblia parafraseada, muito legal, uma mensagem hoje comentada por Eugene Peterson, muito boa. Então hoje nós não temos como, de certo modo, darmos desculpa em relação ao conhecimento que se tem da palavra de Deus, porque nós temos o quê? Acesso. É muito acessível isso, ok? Agora, por que hoje é importante fazer uma boa interpretação da Bíblia? Alguém arrisca dizer algumas coisas? Por que hoje se faz necessário? O que você pensa a respeito disso? Muito bem. Muito bem. Justamente isso aqui. O pecado, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,4 que o pecado ele obscureceu o entendimento das pessoas. E justamente por conta de ter obscurecido, ele exerce uma influência pecaminosa sobre a vida consciente, mental das pessoas. Esses dias eu estava conversando, questão de uns 15 dias com uma pessoa, a pessoa disse assim para mim, pastor, mas a Bíblia, ela foi escrita por homens. Eu falei, você está certo, mas não era qualquer homens, tinha que ser escrito por homens mesmo, mas eram homens que foram inspirados pelo Espírito Santo.
Aí eu comecei a conversar com eles, né? Uma pessoa muito conceituada, né? Médico, inclusive. E eu falei assim, você já ouviu falar numa Bíblia chamada Septuaginta? Ah, já ouvi falar. Então, a Septuaginta é chamada assim porque é chamada a versão dos 70. A Septuaginta, ela é o Novo Testamento escrito na língua grega, ou na língua hebraica. Não, é isso mesmo. É o Antigo Testamento escrito na língua grega. Pronto, lembrei agora. Pronto lá. A Septuaginta. O que acontece? Eles precisavam, depois que houve a diáspora, o pessoal, eles começaram a ser muito doutrinados pelos gregos, pelos romanos. E durante muitos anos eles foram ensinados e foram perdendo contato com a sua língua materna, que é o hebraico. Aí no período das dinastias, ali no período interbíblico, não lembro agora se foi Antíoco Epifânes ou teve um outro que ele era um dos generais de Alexandre o Grande, que depois de Alexandre o Grande ele morre, divide-se em 4 grandes dinastias, né? E um deles fala assim, olha, o povo está carente, com necessidade de ter o texto deles lá, da religião deles na língua deles. Então é o seguinte, eles escolhem 72 homens, chamados de sábios, pessoas inteligentes, mas a gente sabe que eram pessoas cristãs, cheias do Espírito Santo de Deus. Eles colocam essas pessoas em locais diferentes, para que elas pudessem e ter um prazo para traduzir do hebraico, o Antigo Testamento, para o grego. E eles todos terminam, 72 homens, escrevendo e fazendo essa tradução. E quando eles terminam, ela está íntegra. Não havia erro de um para o outro. Isso é um grande milagre. Isso é um milagre, uma marca histórica. É na história, isso é registrado na história. E aí passa então a ser a linguagem então dos hebreus, que aí tem aquela divisão na Bíblia, quando você fala do pessoal samaritano, por exemplo, né? O samaritano, ele era uma pessoa, era um judeu, mas os judeus ortodoxos de fala hebraica, aqueles que mantinham a tradição, não gostavam deles, por quê? Por conta da linguagem. Porque eles eram judeus e eram de Samaria, porque eles eram judeus, mas não falavam hebraico, eles só falavam grego. E aí tinha aquela confusãozinha religiosa entre eles. Tudo isso por causa de linguagem. Está vendo como ler a Bíblia é legal? E às vezes para ler a Bíblia e entender, a gente precisa realmente de uma Bíblia. Hoje nós temos a oportunidade de ter tanta Bíblia de estudo, né? Na minha sala aqui, irmãos, eu devo ter umas 10. Na minha biblioteca eu devo ter umas 50 ou mais. Bíblia de estudo para tudo quanto é gosto. O que você quiser aprender com Bíblia de estudo, você aprende. Tem os comentários bíblicos embaixo delas, tem lá as anotações, né? Os comentários, né, de versículo. Entendeu? Mas a necessidade de uma boa interpretação, ela passa pelo crivo porque o pecado ele está tirando o entendimento das pessoas. Paulo vai dizer isso. E nós vemos isso hoje. Irmão, me arrepia até a unha quando eu ligo a TV, assistir um programa evangélico e os camaradas eles falam algo, pegam um texto totalmente fora do seu contexto, arrumam alguns pretextos, nunca mais volta para o texto e começa a pregar heresia. E nós vivemos um tempo de muita heresia. Isso me faz lembrar do meu tempo de seminário, quando eu dava aula. Eu dava aula justamente nas cadeiras de homilética, hermenêutica e exegese. Teologia prática, né? Teologia prática. E eu chegava para os meus alunos e falava assim: hoje a aula vai ser diferente. Eu vou ensinar vocês a elaborar uma boa heresia hoje. Aí tinha uns que falaram: não, pastor, o que é isso e tal? Eu falei: nós vamos pegar um texto e nós vamos, baseado no contexto do que está acontecendo, no contexto cultural, religioso do nosso país, nós vamos fazer uma mensagem totalmente palatável às pessoas, porém, a gente só vai usar um versículo bíblico, só que não tem nada a ver, a gente vai usar o versículo do jeito que a gente quer. Sabe por quê, irmão? Porque isso é mais fácil. E alguns alunos, depois que a gente fazia uma aplicação, eles falavam: pastor, puxa vida, é mesmo, a gente tem que tomar cuidado com isso. E precisamos tomar cuidado, irmãos. Encher a igreja, querido, já falei isso várias vezes, é muito fácil. É só você falar o que as pessoas querem ouvir.
Se a gente começa a ensinar aqui, olha irmão, fala para a pessoa que está lá, não querido, venha como está. Jesus não está preocupado, querido, do seu pecado, não importa, venha. Portanto, encher. É número, vamos lá, vamos encher, venha. Aqui a gente faz uma oraçãozinha, aqui a gente faz uma rezinha, e está tudo certo. Agora, o Evangelho, ele vai sempre o quê? Nos confrontar. A Bíblia, querido, você vai ler a Bíblia, muitas vezes a Bíblia você vai ficar chateado lendo a Bíblia. Quantas vezes eu fiquei um pouco chateado lendo a Bíblia? Sabe por quê? Porque confrontava o meu pecado, o meu erro. Deus está dizendo, não, Claudemir, está vendo? Você vai pregar, mas você vai falar sobre isso aqui. Mas você está fazendo isso aqui. Você vai dizer para a pessoa amar o irmão, mas o Espírito Santo, ele é, olha, você lembra que você falou isso para uma pessoa e você não demonstrou amor por ela. E você vai falar de amor, e aí? Mas é legal, querido, porque ele nos faz reconciliar com pessoas também. Então, por isso, querido, que eu vou dizer uma coisa para você, de coração. Nós não podemos falar ou fazer, em relação ao texto bíblico, aquilo que a gente quer. É por isso que eu, particularmente, cada vez mais que eu leio, que eu aprendo, eu me apaixono mais ainda pela palavra de Deus. Só sei que nada sei. E a gente está aprendendo sempre. A necessidade de nós fazermos uma boa interpretação é que, de muitas maneiras, os homens diferem entre si. E esse fato, naturalmente, faz com que eles distanciem uns dos outros. E aí, uma boa tradução, uma boa interpretação da Bíblia, nós precisamos trabalhar os diversos públicos que estão ouvindo. Tem como você trazer uma palavra só para o músico, se a nossa igreja não é feita de músico? Olha, hoje aqui nós vamos pregar só sobre o Salmo 150, né? E tal, de louvor, de adoração. Não, que é um salmo muito bonito. Não sei nem porque eu lembrei, né? Do Salmo 150. Talvez porque quando eu fico falando sobre Bíblia e sobre algumas questões mais de lembranças do passado, a minha cabeça ela dá uma viajada, né? Lembro-me de uma cantora que lançou um long play em 1989 chamada Meire. Mas não era Meire, não. Apesar, pode ser, a gente não está sabendo, né? Está escondidinho ali, né? De vez em quando eu coloco ela na minha vitrola. E ela cantava uma música muito bonita baseada no Salmo 150, né? Porque nós precisamos entender o quê? A capacidade intelectual dos ouvintes, ou seja, qual é o gosto estético e as suas qualidades morais. Conhecimento intelectuais, uns são mais instruídos, outros não tiveram oportunidade. Então a sensibilidade de uma boa interpretação passa por esse crivo. Não se especializa-se para pregar só para doutor. É por isso que a teologia é tão bonita que existem outras áreas de atuação. Existem outras áreas de atuação. Outra questão, a questão de nacionalidade, a diferença linguística. E quando falamos de diferença linguística, existem formas de pensamento, existem formas de costumes e existe também senso moral. Algumas palavras para nós aqui, que em São Paulo, ela é legal, eu não posso falar no Sul, por exemplo. Né? Algumas palavras que para nós aqui é comum, eu não posso falar em alguns países da América do Sul, por exemplo. Porque muda-se o seu significado. Lembram que uma vez eu estava no interior de São Paulo, e visitando uma parente, né, da minha mãe e tal. E aí ela virou para o menininho assim e falou assim: pincha isso aqui lá, ó, pincha lá. Eu falei: pichar aqui, pichar, para mim é pichar. Não, pinchar é jogar. E eu falei, aprendi questões aqui, olha, a 150 quilômetros daqui. Entendeu? Então nós precisamos, de certo modo, uma boa interpretação nos faz pensar
ver, analisar todo o senso linguístico também, tá? Aí tem uma questão aqui, deixa eu ver, diferença. Não, vou um pouco mais para frente aqui, né? Eu não estou tipo assim, estou aqui apenas conversando e ensinando vocês. Então, se tiver alguma dúvida, é um estudo, pode perguntar, tá? Agora, a nossa interpretação, a interpretação que nós fazemos hoje, ela tem algumas características. Quando você estuda a arte da interpretação, você passa por alguns caminhos. Então, quando você pega a interpretação dos latinos na Idade Média, você pega os pensadores alexandrinos, você pega a escola de Antioquia. Mas para nós, como igreja cristã e como batistas, por exemplo, nós pegamos as características da interpretação da fé reformada, dos reformadores, a partir do século XVI. Então, por que para nós, essas características elas são importantes? Primeiro, porque os reformadores, eles davam muita ênfase no sentido literal de texto, né? Eles ensinavam que cada texto tem um só sentido literal, né? A não ser que o próprio contexto ou outro texto das Escrituras requeram claramente uma interpretação figurada ou metafórica. Daí a necessidade de você observar o que está por trás do texto, tá? Quando nós observamos como Jesus ele falava por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque as pessoas que estavam ali, o conhecimento que eles tinham, olha, eis que um semeador saiu a semear. Por quê? Porque ele estava pregando para umas pessoas que sabia o que era plantação, tá? Ele sabe. E aí ele começa a usar exemplos da própria agricultura. O que acontece se a semente cair numa terra ruim? O que acontece se a semente cair na pedra? O que acontece se você joga uma semente e ela cai no espinheiro? O que acontece? As pessoas tinham essa interpretação. Só que aí o que ele faz? Ele faz uma aplicação para quê? Para o coração das pessoas, dizendo, olha, vocês entenderam isso? Legal, muito bom. Mas agora eu quero falar do coração de vocês em relação à palavra que eu trago para vocês. Então Jesus, ele conversava com as palavras e ele dizia sempre, olha, o reino dos céus é semelhante. E toda a semelhança que ele usava, todo exemplo, era baseada na vida cotidiana das pessoas. As pessoas sabiam o que eles estavam falando justamente porque fazia parte da vida delas, tá? Então essa questão da ênfase nesse sentido literal para poder fazer uma aplicação em relação à mensagem que ele está trazendo, tá? Agora, uma outra característica muito importante dos reformadores para nós é a necessidade da iluminação do Espírito Santo. Tem uma expressão, e eu estou me policiando para não fazer disso aqui uma aula de seminário, tá? Não quero, né? Às vezes a gente fala assim, olha, nós recebemos, o pastor hoje pregou, está inspirado. Não. Inspiração, quem recebeu foram os 40 homens que escreveram o texto bíblico. Nossa Bíblia ela é composta de 66 livros, sendo 27 do Novo, 39 do Antigo, escrito num período de 1400 anos, por cerca de 40 homens que muitos deles não se conheceram. E ela tem a mesma sintonia. Eles foram inspirados. Inspirar. Inspiração significa que o Espírito Santo soprou nas narinas deles, jogou a ação de Deus dentro deles, para que eles pudessem externar através do texto sagrado. Por isso que expirar é para fora, inspirar é para dentro.
soprou, que é o nepresh no hebraico, soprou. Deus soprou sobre esses homens para que eles, cheios do Espírito Santo, pudessem deixar para nós esses textos bíblicos. Agora, então quando você fala, nossa, a pessoa está inspirada. Não, a inspiração ela é totalmente divina. E como Igreja Batista a gente abraça isso. Lembro muito bem disso no meu concílio. Agora, o que nós recebemos? Olha, o pastor foi iluminado pelo Espírito Santo. É uma iluminação. É diferente. Entendeu? Só já aproveitei aqui para falar uma questão. É iluminação. Então o Espírito Santo, né? Há necessidade da iluminação do Espírito Santo. E isso é um papel indispensável dele no processo o quê? De interpretação da mensagem bíblica. E aí nós temos os reformadores, Lutero, nós temos Calvinos, nós temos Melanchthon, nós temos Zwinglio, nós temos vários outros. E é interessante que eles diziam o seguinte, que nenhuma pessoa poderia interpretar corretamente as Escrituras sem a ação iluminadora do Espírito Santo através da própria palavra. Então isso quer dizer que não há como você, em posse de um texto bíblico, querendo aprender com ele para poder ensinar, não seja feito debaixo de oração. Não seja feito sob e debaixo da dependência do Espírito Santo. Aí quando a gente vê assim, tipo Hernandes Dias Lopes pregando, um homem que recebe, é iluminado pelo Espírito Santo, prega para mim hoje um dos maiores pregadores do nosso país. É presbiteriano, mas prega e tem portas abertas em todas as denominações. Prega em encontro de batista, em encontro de assembleianos, em encontro de tudo. De tudo. Faz uma exposição da Bíblia como ninguém. Mas é o seguinte, não é porque ele dormiu e ele colocou livros debaixo do seu travesseiro e por osmose, né, ele recebeu, foi entrando na cabeça dele. Isso não existe. Foram muitas milhares de horas de estudo, de noite sem dormir. E é isso, para poder fazer o que ele faz hoje. E o faz muito bem, um chamado abençoado da palavra de Deus. E aí, pensando nesta característica da interpretação dos reformadores, eles falam muito sobre a necessidade de estudar as Escrituras, tá? E eles dizem o seguinte, embora insistissem na clareza das Escrituras, já que eram o quê? Divinas quanto à origem, eles reconheciam, por outro lado, a necessidade de serem estudadas, pesquisadas, visto também que eram humanas, tá? Pelo estudo de quê? Línguas originais, conhecimento da cultura da época que foram escritos. Às vezes, vocês podem notar que quando eu prego aqui, por exemplo, eu vou falar sobre uma cidade, eu falo mais ou menos próximo de onde ela é. Às vezes eu trago aqui, às vezes, alguns dados, né? É para enriquecer mesmo a questão de conhecimento de vocês. Porque isso se faz necessário. Aí você olha para o texto bíblico e fala, puxa vida, né? Eu já recebi perguntas de pessoas que falam assim, nossa pastor, como que você viu tudo isso no texto bíblico? Por quê? Porque a gente foi para uma área de arqueologia, a gente foi ler um comentarista, fazer contraponto com outro comentarista. Falo muito aqui, né, de Warren Wiersbe, um dos melhores que eu vejo, né? Pegamos alguns F. Davidson, que nós trazemos aqui, algumas anotações deles, e vários outros, porque isso é importante. Foram homens que gastaram a sua vida fazendo isso, né? Pensando numa das regras de interpretação, eles também têm que a Escritura, ela se interpreta por ela mesma. Então, para os reformadores, a regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. É por isso que a palavra de Deus, ela fala por si mesma, né? Ela fala.
Tanto é que quando uma pessoa, comigo, por exemplo, vou me usar de exemplo que vocês já sabem. Eu não sabia nada de Bíblia. Mas a Bíblia, ela desperta em nós curiosidades. Ela chama a nossa atenção. Ela nos atrai para ela. Eu não era convertido e de repente eu pego lá o texto de João 14 através de um pedaço de papel. Só tinha João 14, verso 1 e 2. E ponto, e nada mais. E aí eu falei, peraí, eu quero saber o que é isso. E eu fui buscar a profundidade daquele texto. E na profundidade daquele texto, Deus me encontrou. Não foi eu que encontrei Ele. Ele que me encontrou. Eu que estava perdido, Ele não. Né? Tese da gente, eu encontrei Jesus. Não, eu fui encontrado por Ele, eu que estava perdido. Né? E aí tem o que aqui? Uso, segundo eles, uso de outras obras, como eu disse aqui, comentaristas, né? O estudo dos pais da igreja, obras contemporâneas, né? E sempre insistindo o quê? Na iluminação do Espírito Santo para uma obra correta da compreensão bíblica. Então, queridos, eu quero deixar aqui para vocês, através desse elemento tão especial, que é o elemento da comunicação, de como nós podemos comunicar com as pessoas, que hoje se faz presente. Por isso eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês. Vou adiantar uma coisa rápida aqui, que ia falar depois, mas prefiro falar, que isso tem a ver comigo e com você. Nós, enquanto intérpretes das Escrituras, nós também precisamos ter característica. Então você pensa, puxa vida, mas... né? E uma das questões hoje é, nós não queremos ter muito trabalho. Quando eu penso na pregação, eu penso em dois tipos de comida, dois tipos de alimentação. Estou com fome e quero comer. Qual é a comida melhor, mais saborosa? Aquela que você vai aí, existe o quê? O fogão mineiro, né? Você chega lá, tudo feito no fogão a lenha. O fogão a lenha que demora já para acender o próprio fogão. E você faz aquela comida no fogão a lenha e a comida feita no micro-ondas. Qual é a melhor comida? Fogão a lenha. Qual é a comida que dá mais trabalho de fazer? Qual é a comida mais demorada? Porém, qual é a comida mais saborosa que vai te alimentar e vai trazer saúde para você? A palavra de Deus é muito assim também. A gente pensa, puxa vida, gastar tempo. Existem, infelizmente, alguns que elaboram as suas mensagens, os seus estudos, os seus sermões, ou até mesmo o aprendizado para falar para alguém, no micro-ondas. É rápido, é ágil, não quero perder tempo. Mas a do fogão a lenha é melhor. E para isso, falando sobre essas características, qual é a característica de alguém que interpreta a Bíblia, de alguém que lê a Bíblia, tá? E eu quero deixar aqui algumas características dessas pessoas que são intérpretes da Bíblia, que não fizeram apenas, ou não fazer apenas uma releitura da graça, mas termos para nós uma base substancial para o nosso viver cotidiano. Então precisamos de algumas coisas aqui. Quero falar só a respeito disso e já encerramos. Primeira dela, dependência do Espírito Santo. Precisamos depender do Espírito Santo em todo o tempo. Eu vou falar de Jesus para um amigo. Ninguém fala de Jesus porque tem costume de falar de Jesus. Precisamos orar para que o Espírito Santo coloque as palavras adequadas na nossa boca e cuide da condução da conversa. Isso é muito importante. Segundo, uma vivência de acordo com a palavra de Deus. Precisamos viver, querido, a palavra de Deus. No nosso dia, no nosso cotidiano, na nossa conversa com a pessoa, no nosso trato com as pessoas precisam ver que nós somos diferentes. Né? Precisamos ter o quê? Uma coisa que o nosso período que vivemos hoje tem perdido: a reverência com que Deus é.
o que você mais vê é piada com crente e piada de crente na internet. Tem umas pessoas que se dizem ser cristãs que vivem a vida fazendo piada de crente. Uma vez eu já tinha assumido aqui a igreja e alguém falou assim: ô pastor, você conhece? Falou a respeito de um rapaz que fazia piada de igreja, de pastor e tal. Ele é um gordão chamado O Pastorzão. E eu falei: não, eu não gosto porque tudo aquilo que eu tenho uma máxima que eu não gosto de rir daquilo que eu entendo que o meu Deus chora. É uma máxima que eu tenho. Tá? Eu não rio. Nem com The King, The Best, The Power, não, né? E aí o que acontece? As pessoas... E eu disse, olha, eu não gosto, não curto. Por quê? Porque as pessoas estão brincando, citando texto bíblico, fazendo piada de texto bíblico. Então eu não concordo com isso. O resultado está aí. Ele se desviou. E uma das últimas reportagens que ele estava dando a ele, dizendo assim, um cara perguntou para ele: ei, o que você acha da morte de Jesus? Pô, Jesus morreu, você não falou que Jesus morreu para te salvar? Ele falou: não, Jesus morreu porque ele quis. Eu não pedi para ele morrer por mim, ele morreu porque ele quis, eu não pedi para ele morrer por mim. E hoje virou aí uma pessoa que é um herege. É um herege. Sabe por quê, querido? Porque ninguém que brincando com a palavra de Deus não pague um preço. Então nós precisamos ter reverência. Uma outra questão, querido, muito interessante é bom senso. Bom senso, reconhecer a palavra de Deus, um bom senso em relação às Sagradas Escrituras. Ter humildade, ou seja, ausência de preconceitos e soberba. Lembro-me que quando eu fui para a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz na área de teologia, eu já tinha outros cursos, tanto que quando eu levei meu conteúdo programático para a faculdade, eles falaram: Claudemir, com esse conteúdo programático que você tem, você não precisa fazer bacharelado mais de 4 anos. A gente recebe o seu conteúdo programático e você estuda mais 2 anos e meio. Eu falei: não, eu quero fazer os 4 anos. Eu quero completar. Eu quero fazer integralmente o curso com vocês, que era o Instituto Betânia de Ensino Superior. Eu fiquei 4 anos na faculdade. Depois fui para a Universidade Metodista e fiquei mais 2 anos na Universidade Metodista. Ah, pastor, mas você viu muitas coisas que você já sabia, né? Porque o aprendizado que nós precisamos ter humildade para conhecer também outras linhas de pensamento e respeitar. E respeitar. Como eu vi muitas pessoas, de certo modo, soberbos, que entravam na faculdade e não duravam 6 meses. Para vocês terem a noção que quando eu entrei na faculdade nos meus 4 anos, nós éramos em 36 alunos, se formou 5, em 4 anos depois. E eu era um dos 5, de 36, para vocês terem uma noção. Outra questão, espiritualidade. Não é aquela questão de, eu sou espiritual, não. É ter uma busca de Deus. Assim como o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas. A minha alma tem sede de Deus, tem sede da presença de Deus, né? Supremo amor pela verdade. Em posse da Bíblia, que é a verdade contumaz, e ela testifica de Jesus, termos amor. A Bíblia, um dos princípios da leitura é amar esse livro. É amar. É ser apaixonado pela palavra de Deus. Às vezes a gente até canta, né? Tinha uma música, acho que é do Diante do Trono, fala apaixonado. Diante do Trono, né? Aline Barros, apaixonado. A gente é apaixonado por um monte de coisa. E eu falei domingo para vocês, né? O que é ser apaixonado? Apaixonado é sofrer. Ser apaixonado pela Bíblia também é sofrer por ver muitas vezes as verdades nela contidas e nós estamos um pouco longe. Mas buscar o que? Melhorar. E encerro com esse aqui, que é uma coisa que nós precisamos muito nos dias de hoje, em tempo de tanta agitação, tanta correria. Paciência para estudar as Escrituras. Paciência. Muita paciência. É você parar. É você dedicar, é você se importar com o texto sagrado, é você
não desistir daquilo que você está. Pode tirar, tá? De repente você está lendo um texto, como essa semana uma pessoa aqui da igreja, né? Ela mandou para mim. Eu amo o pessoal quando me manda pergunta, irmãos. Não é incômodo nenhum, irmãos. A pessoa estava lendo lá 1 Pedro capítulo 4, verso 5, quando diz lá que o evangelho foi pregado aos mortos e tarará, tarará. E a pessoa manda, pastor, aqui está dizendo, pastor, que o evangelho foi pregado aos mortos. Isso aqui não dá uma margem para que há ainda uma possibilidade de pregar quem já morreu para que se arrependa. Eu falei, então, isso aí é um pensamento dos mormons. Os mormons, eles acham que a pessoa morreu em pecado e tal. Há a possibilidade de se pregar para ela lá na eternidade, e ela se arrepender e sair do lugar ruim e vir para o lugar bom. Aí eu falei, então vamos lá. Falei, só que olha, eram 10 horas da noite. Falei, eu não tenho como te responder agora. No outro dia, levantei cedo, peguei uns livros, peguei as bíblias, comecei a fazer ali uma pesquisa, mandei um textinho desse tamanho assim. Mas falei, ó, de acordo com tal, está dizendo assim, esse texto está dizendo assim, Pedro está falando isso por causa disso, tá. E eu fico muito feliz. Então não sei como que tem sido a sua leitura da Bíblia, mas talvez não desista se você leu alguma coisa e não entendeu. Não desista. Se você leu alguma coisa da Bíblia e não entendeu, você pode pegar o telefone e ligar para o Everton. Brincadeira. Pode perguntar para a gente também, né? Para o Everton também. Pergunte. Mas não fique com dúvida daquilo que a palavra de Deus ela é para você. É por isso que vocês têm pastor na igreja, tem bons professores na igreja. E a gente tem que dar trabalho. Tem que dar trabalho para o pastor também, tem que dar trabalho para os professores. E aí, se Deus quiser, querido, semana que vem a gente continua falando. Eu vou trazer algumas questões mais práticas, né? Aqui assim foi só uma pincelada para vocês poderem entender, porque tem pessoas que nunca ouviu, acho que, quem aqui que já ouviu falar sobre homilética, por exemplo? A homilética é aquele negócio de fazer com ovo e tal? Não, né? Quem já ouviu falar em exegese? Quem já ouviu falar em hermenêutica? Parece que são nomes complexos, mas nós somos uma igreja de ensino, e no nome de Jesus isso vai fazer parte da vida de vocês, para quando alguém chegar, não sei o que, não, na nossa igreja hermenêutica diz isso, não sei o que, entendeu? Isso é legal. Aí depois eu tenho um material que eu posso disponibilizar para a igreja e para vocês poderem se aperfeiçoar mais a respeito disso, porque depois eu quero ver para a gente poder pegar uns textos bíblicos e trabalhar o texto bíblico junto com vocês, para vocês entenderem e para vocês ensinarem também no nome de Jesus. E podemos fazer uma questão de vamos fazer uma liçãozinha de casa. Você está lendo a sua Bíblia e um texto que você não compreendeu, bora trabalhar nesse texto. Pode entrar em contato comigo, pastor, olha, eu não entendi esse texto aqui, então vamos lá. Aí eu vou ensinar você a fazer uma pesquisa, né? Olha, existem os usos e os costumes do tempo bíblico, como que era feito assim, porque era feito assado, né? Jesus opera um milagre, por exemplo. O primeiro milagre de Jesus é num casamento, né? Gente, ali há uma demonstração cultural riquíssima. O que Maria estava fazendo lá? Por que tinha um mestre-sala? Por que estavam aquelas talhas? Por que eram talhas de pedra? Questões culturais. Por que eles ficam todos, né, o texto bíblico ele é muito claro, ele mostra que as pessoas ficaram apavoradíssimas a hora que acabou o vinho. Não diz ali, acabou o vinho, beleza, vamos dar Coca-Cola agora. Não, não é isso não. Eles ficaram absurdamente apavorados. Por quê? Contexto histórico. O que acontecia com uma família quando acabava a comida, quando acabava a bebida, porque eles tinham 7 dias de festa. Se acabasse no terceiro, no quarto dia, envolvia questões inclusive políticas e governamentais de sanção contra aquela família. O texto lá não está dizendo isso, mas por trás a gente vai entender. Então Jesus ali não está dando apenas uma lição espiritual, não é apenas um milagre dentro de uma casa, é uma demonstração de poder social.
Jesus está acima do conhecimento e da ação da sociedade em que ele estava naquele momento. Então são coisas, o olhar em relação à Bíblia, querido, é mais superlativo. Então por isso, querido, eu convido vocês a vir mergulhar em águas